Queridos, continuando então nas nossas meditações na carta de Paulo a Timóteo. Hoje, o cuidado pastoral com as viúvas. 1 a Timóteo, capítulo 5, versos 3 ao 16. Não sei vocês, mas como tem sido rico meditar nesta carta. Teologicamente, ou nas divisões de estudo, nós chamamos de cartas pastorais, né? As duas a Timóteo e a carta a Tito. E aí a gente pensa que é só para tratar de assunto pastoral. Plenamente eclesiológica. Tratar de assuntos da igreja. Claro que Paulo está instruindo o pastor para como tratar determinados assuntos, né? E ele vai passeando em muitos temas. Então vamos ao texto. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 3 ao 16. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Amém? Tomem assento, por favor. Então, Paulo está ensinando Timóteo o necessário cuidado com as viúvas e os critérios de serviço delas à igreja. Nós já vimos na sessão sobre as práticas de um bom ministro de Cristo, que começou no capítulo 4. Mas vimos semana passada, domingo passado, o capítulo 5, que inaugura um tema diferente, embora esteja dentro da grande sessão de 4 ao capítulo 6. O capítulo 5, então, inaugurou o trato com as pessoas da família de fé. E, na sequência, o bom ministro de Cristo deveria honrar as viúvas, que foi o texto que nós lemos, e proporcionar, então, o cuidado a elas. Como disse domingo passado, na exposição passada, dos versos 1 e 2, um pastor não lida apenas com a defesa da doutrina e ensino das Escrituras, embora o ensino seja a sua função principal. Mas há também um trato interpessoal a ser considerado e observado. Há também o cuidado com os necessitados, com aqueles que precisam. Há também a escolha de pessoas que servem à igreja, aos necessitados, aos doentes, aos estrangeiros e etc. Então, sã doutrina envolve cuidado com as pessoas, e isso envolve toda a igreja. Sã doutrina não é apenas ensino. Sã doutrina também é o cuidado adequado, segundo as Escrituras, uns com os outros. E no texto de hoje, falando das viúvas, falando dos necessitados. A gente pode dividir esse texto em duas partes. Verso 3 ao 8, sobre o sustento das viúvas, e o verso 9 ao 16, vai falar do serviço dessas viúvas e quais as qualificações para que elas fossem alistadas para o serviço. Então, nós vamos seguir assim, nessa divisão, nesses dois blocos. Verso 3 ao 8, então, sobre o sustento. Paulo saiu de um assunto pesado, do capítulo 4, do verso 1 ao 16, na verdade, o capítulo 4 todo, né? Que nós vimos domingo retrasado.
sobre a defesa da sã doutrina, sobre a exposição dos hereges. Eles devem ser expostos e enfrentados. E ele saiu desse assunto para tratar dos nossos relacionamentos como igreja, como família de fé, versos 1 e 2 do capítulo 5. Ato contínuo, Paulo passou a mostrar a Timóteo o necessário cuidado com as viúvas da igreja. E aí o verso 3, e então, que é o texto de hoje, ele começa com uma ordem para Timóteo. Começa dizendo para que Timóteo deveria honrar, cuidar, dar atenção às viúvas que não tinham ninguém por elas, eram desamparadas. Na verdade, no grego aqui tem uma brincadeira com palavras. A palavra viúva aqui é a palavra usada para desamparado. Então ele faz um trocadilho aqui no grego. No português não tem, não dá para ver. Essa honra que Paulo ordena a Timóteo envolve todo tipo de cuidado pastoral, claro, mas no contexto imediato do texto, especialmente o sustento. Sustento, comida, bancar a viúva. Aquela que não tem ninguém para cuidar dela, conforme diz o verso 3. No tempo da carta, então, século I, uma mulher viúva teria muita dificuldade em se sustentar, especialmente as mais velhas. Não havia trabalho específico, igual tem hoje no mercado de trabalho, que você vai se candidata ou faz algum serviço. Não havia previdência social, não havia pensão, nada disso. Então, as igrejas deveriam cuidar das suas viúvas. Exatamente o que nós encontramos no início da igreja em Jerusalém, Atos 6. Aliás, é um problema que acontece em Atos 6 com a distribuição de alimentos às viúvas. E então os diáconos são nomeados, 7 homens lá, maduros, cheios do Espírito Santo. As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então as hebreias estavam sendo cuidadas e as helenistas não, aquelas que vieram do mundo grego. Então os 7 homens cheios do Espírito foram escolhidos pela igreja para cuidarem do assunto. É o início do diaconato aqui. Lá, na verdade. Após a escolha deles, as coisas se ajustaram na igreja. Houve uma desavença para poder atrapalhar o avanço da igreja. A gente percebe um avanço acontecendo no livro de Atos, a igreja crescendo, as pessoas se convertendo, e aí esse problema, eles escolhem 7 homens cheios do Espírito, os apóstolos os abençoam, colocam as mãos sobre eles para o ofício. Então as coisas se resolvem. As viúvas helenistas e hebreias passam a ser assistidas adequadamente, como deveriam, e a conclusão é o crescimento da palavra do Senhor. Olha, então, Atos 6, verso 7. No finalzinho, então, desse episódio, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Quando a igreja faz a vontade do Senhor, Deus vai trazer. Quando a igreja está madura, quando a igreja cumpre aquilo que ela tem que cumprir, e aqui a gente está falando de distribuir comida às viúvas, aos necessitados, em Atos 6, Deus vai trazendo os salvos, porque a palavra vai crescendo. Então, a defesa da sã doutrina, como Paulo diz a Timóteo nesta carta, em todo tempo ele usa essa expressão, passa também pelo cuidado com os necessitados da igreja. Então, é uma obrigação da igreja. O cuidado com os mais necessitados, incluindo as viúvas, e aí órfãos estrangeiros, né, sempre esteve na atenção de Deus. Tem muitos textos, eu separei alguns. Não vou lê-los todos, vou fazer referência. Deus disse que os órfãos e as viúvas não deveriam ser maltratados. Caso contrário, ele traria a espada sobre esses homens maus que estariam maltratando esses desamparados. Êxodo 22, de 22 a 24. Deus disse que a cada 3 anos os dízimos seriam entregues nas próprias cidades e não levados a Jerusalém, para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas pudessem comer com fartura. Deus cuidando dos necessitados. Então, Deuteronômio 14, 29. Deus mandou os agricultores, quando fizessem a colheita, deixar uma parte da colheita, não catassem tudo, então deixassem alguma coisa, para que as viúvas e os órfãos pudessem colher e se alimentarem. Deuteronômio 24, 19 e 21. E a gente vê isso muito claro no livro de Ruth. Quando elas voltam de Moabe, a Ruth vai catar espigas na colheita para poder alimentar a si mesma e a sua sogra. A gente percebe isso. Vemos Deus como protetor e defensor das viúvas, Salmo 68, 5. A gente vê Deus denunciando a opressão do seu próprio povo sobre os órfãos e as viúvas, Malaquias 3, 5.
Jesus censurou os fariseus que catavam dinheiro das viúvas com o pretexto de longas orações, como se a oração longa fosse a melhor, a mais abençoada, a mais poderosa, e então catavam dinheiro das viúvas. Lucas 21, de 1 a 4. Enfim, uma fé verdadeira é aquela que inclui o cuidado com os seus, especialmente os mais necessitados, como diz Tiago, e que nós lemos no início. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar aqui não é oi, tudo bem? Não é isso. É visitar nas aflições. Ir lá para atender. Paulo, então, não está inventando nada para Timóteo. Paulo não está criando algo novo para Timóteo fazer. Criando regras para Timóteo. Não, Paulo está instruindo Timóteo a atentar para o cuidado necessário com as viúvas, o sustento, o amparo, a proteção, como expressão do cuidado de Deus com os necessitados. A gente lembra, e eu já falei várias vezes, a igreja em Éfeso estava assolada por falsas doutrinas, cheia de hereges. Timóteo, então, deveria lutar o bom combate contra esses falsos mestres que brotaram de dentro da igreja. E também zelar para um ambiente de cuidado com as viúvas, porque também elas provavelmente estavam sendo assoladas por essas falsas doutrinas. Então, sã doutrina, como eu já disse no início, não é apenas sobre defesa da fé. Sã doutrina também envolve cuidado com as pessoas como demonstração da fé sadia ou da sã doutrina. E aí o verso 4, então, diz: mas, contudo, se uma viúva tivesse filhos ou netos, estes deveriam cuidar dela. A família deveria ser instruída por Timóteo a fazer assim. Paulo está dando instruções a Timóteo sobre a igreja e sobre família. Porque a malandragem não é nova. Malandragem de longo tempo. Provavelmente as famílias estavam deixando as suas viúvas nas costas da igreja. Mas Paulo diz que a família tem o dever de cuidar dos seus, para que a igreja então pudesse cuidar das viúvas que não tinham ninguém. Não tinha filho, não tinha neto, não tinha ninguém por elas. E claro, viúva não tinha mais marido. Aquelas então verdadeiramente desamparadas. Afinal, é um dever de filhos e netos, crentes, exercerem a piedade no cuidado com os seus idosos. Algo fora de moda. Honrar pai e mãe, e a gente gosta de usar esse texto, honrar pai e mãe envolve obedecer aos pais quando os filhos são pequenos, e envolve cuidar, sustentar, se necessário, os pais quando estão idosos e os filhos adultos. Isso é honrar os pais. Então você vai honrar seus pais a vida toda. Pequeno, enquanto pequeno tem que obedecer, e quando tiver grande você vai cuidar dos seus pais caso haja necessidade. De qualquer forma você vai honrá-los, respeitá-los. É para a vida toda. Então, cuidar dos pais, avós, das viúvas e necessitados da própria casa é a expressão da sã doutrina e, por isso, é aceitável diante de Deus, conforme diz o finalzinho do verso 4. Isso é aceitável diante do Senhor, como uma oferta que o Antigo Testamento fazia, os judeus faziam, uma oferta aceitável, aquela que era feita conforme a vontade do Senhor, então Deus se agradava do sacrifício daquela fumaça. É sobre isso. Cuidar dos pais idosos, cuidar das viúvas, dos necessitados da família, é uma adoração aceitável a Deus. Não por menos, no verso 8, Paulo diz que se alguém não cuida dos da própria casa, negou a fé. Ele está falando de gente crente. E age pior que o descrente. Se os descrentes ajudam e cuidam dos seus pais, idosos, das suas viúvas, dos seus desamparados, muito mais os crentes devem cuidar dos seus. Paulo pega pesado. E ele ainda diz que os filhos cuidando dos pais é um modo de recompensar os pais por aquilo que receberam quando eram pequenos. Então é um investimento que a gente faz nos filhos pequenos, para que um dia sejamos recompensados quando eles cuidarem da gente. O texto diz isso, no meio do verso 4 aqui. E a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável
diante do Senhor. Então, seguindo o verso 5 e 6, a viúva, então, que não tinha ninguém por ela, é aquela que esperava em Deus. Então, ele começou dizendo isso no verso 3, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. No verso 4, ele mostra que a família deve cuidar dos seus. E agora ele diz quem é esta viúva. Dá alguns detalhes dessa viúva que espera em Deus. Ele vai fazer um contraponto com a imoral. Então, essa viúva, a viúva que não tem ninguém por ela, é aquela que espera em Deus. Uma viúva piedosa, crente raiz, de verdade. É aquela que espera em Deus, perseverando e orando. Ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, ela não tem netos, ela não tem ninguém por ela para que a possa socorrer. Então ela apela para quem? Para Deus. Pelo sustento e pelo cuidado. E esse verso, o verso 5, nos lembra da profetisa Ana, lá de Lucas 2, que viu Jesus pequenininho. E aí diz assim, verso 36 e 37, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Durou pouco o casamento dela. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. É essa viúva piedosa, que espera em Deus, porque ela não tem sustento próprio, não tem trabalho. Muito diferente, então, daquelas que não esperavam em Deus, que aí vem o verso 6. Entretanto, tem um contraponto aqui. Elas se entregavam aos seus desejos e prazeres imorais, provavelmente usando a prostituição como meio de sustento. Era o que acontecia muitas vezes. Por isso, Paulo diz que, mesmo estando viva, fisicamente, estavam ao mesmo tempo mortas espiritualmente. Talvez essas viúvas, do verso 6, que faz o contraponto, da viúva piedosa, do verso 5, talvez tenham estado na igreja. E muito provavelmente ele cita aí por causa disso. Parecendo piedosas, pareciam viúvas sérias, mas não eram. Em algum momento deixaram o temor e a devoção. Em algum momento apostataram da fé. Lembra do capítulo 4, quando nós meditamos sobre isso? Verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então as viúvas piedosas, essas que deveriam receber o amparo pela dependência e espera em Deus, é que a igreja teria a obrigação de cuidar. Porque a igreja é a resposta de Deus a essas mulheres piedosas desamparadas. Deus não ia fazer cair maná de novo. A igreja é a resposta para cuidar dessas viúvas desamparadas. As viúvas, então, que realmente não possuíam nenhum familiar por elas. Assim como a família tem a obrigação de cuidar das suas viúvas, a igreja tem a obrigação de cuidar das viúvas crentes que não têm ninguém, realmente sozinhas. Então, as viúvas desamparadas, verdadeiramente, e piedosas, que é isso que Paulo está mostrando nos versos 5 e 6, aquelas, então, que deveriam ser cuidadas no verso 3, que não tem ninguém, ele mostra a qualidade delas. É um critério, ser desamparada e piedosa, o verso 5. Ao contrário do verso 6, que é uma mulher imoral. Então, assim como a igreja tinha o dever de sustentar suas viúvas, as famílias também de cuidar das suas, porque essas mulheres desamparadas, crentes, elas não tinham ninguém, esperavam em Deus, e a resposta é a igreja. Mas a igreja não tinha o dever de sustentar viúvas que se entregavam aos seus prazeres, ao invés de esperar em Deus. Afinal, o zelo de Paulo para com as viúvas necessitadas é também com a imagem da igreja. E a gente vê isso no verso 14 e 15, lá no finalzinho. Isso soa estranho para os dias de hoje. Muito estranho. Porque hoje a gente vive um coitadismo muito diferente do que o texto ensina. Onde as pessoas acham que a igreja deve sustentar todos indiscriminadamente. Eu digo sustentar, bancar a pessoa.
As Escrituras ensinam que os verdadeiros necessitados e piedosos, esses devem ser sustentados regularmente. Então, os necessitados que são crentes. Esse a igreja precisa cuidar, que não tem ninguém. E como eu disse, a malandragem não é nova. Provavelmente tinha família aqui, encostada na igreja, ao invés de cuidar dos seus necessitados, das suas viúvas. Versos 7 e 8, Paulo então diz a Timóteo que ordenasse essas coisas. E aí a gente tem aqui, ordene a quem? Ao verso 8, das famílias, é sobre as viúvas ou sobre a igreja? Parece que é a igreja e as famílias. Então ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então as famílias que cuidassem de suas viúvas e a igreja para que identificasse as viúvas verdadeiramente desamparadas e dignas, a fim de cuidar delas. Para que ambos, família e igreja, fossem irrepreensíveis diante de Deus e da sociedade. Afinal, uma família crente que não cuida dos seus é pior que incrédulo. Não está tendo testemunho de crente, de que vive e defende a sã doutrina. E a igreja, do mesmo modo, não pode haver necessitados no meio da igreja, tendo a igreja recursos. Não pode haver. É isso que Paulo está ensinando. E dizendo para Timóteo, Timóteo, eu sei que as coisas aí estão difíceis, eu sei que o bom combate aí está pesado. Mas cuide das viúvas. Mande as famílias cuidarem das suas e aquelas que não têm ninguém, cuide delas. Sustente-as. É obrigação da igreja. Então veja a preocupação de Paulo com essas viúvas e com as famílias de cumprir sua obrigação cristã e dar bom testemunho. E o cuidado com a igreja nos sustentos às viúvas desamparadas. Isso tudo demonstra zelo, bom testemunho, para que os inimigos não falassem mal da igreja do Deus vivo. Porque falam. E ele vai tratar disso mais à frente, no verso 14, no finalzinho do 14. Adversário aqui não é o diabo. São os faladores, os boca aberta que tem por aí. E às vezes de dentro, são os falsos, que gostam de falar da igreja. Mas é que, está vendo? Olha a família de fulano. Tem, em todo lugar, desde a antiguidade tem. Desde o primeiro século até hoje. Então Paulo está instruindo Timóteo, assim, ó, faça com zelo, faça com bom senso. Exerça a sã doutrina no cuidado com ela. Então, tem todo um protocolo para fazer. Para calar a boca do adversário. Desses faladores, língua solta que tem. Desde sempre. Esse, então, é o que Paulo está ensinando dos versos 3 a 8. Quem deve ser cuidado por quem? Família cuida dos seus. E aqueles desamparados, não tem ninguém, não tem familiar nenhum, a igreja cuida. Aqueles que são crentes, aí estou falando das viúvas, aquelas que são crentes, aquelas verdadeiramente crentes, a igreja vai sustentá-las. É sobre isso. Não está mandando cuidar da cidade inteira. Não está mandando cuidar de Éfeso toda. É muito diferente do que a gente acha que é ajuda cristã no dia de hoje. Muito diferente. Verso 9 ao 16, então, é o serviço das viúvas. Tem um alistamento aqui, quase um alistamento militar. As expressões são as mesmas. Somente poderá ser incluída na lista. Deve ter tido um edital para chamá-las. E aí tem as regras. O verso 9 e 10, então, aliás, o verso 9 a 16, existem considerações diversas, né, entre os comentaristas. É um trecho mais difícil para a gente saber exatamente o que Paulo quis dizer. Alguns falam de uma lista, então, de serviço, que não estaria incluído aqui novas regras para o sustento das viúvas. Seria uma lista de sustento, que é o 3 ao 8, e o segundo bloco, 9 a 16, uma segunda lista de serviço. Então, teríamos critérios para o sustento e a segunda lista, critérios para o serviço. Outros falam que aqui temos o desdobramento dos critérios para a inclusão das viúvas ao sustento. Então, teriam duas peneiras para sustentar, segundo esse outro pensamento. Um sustento diferente dos primeiros casos. Não há consenso. De todo modo, fica claro que nós temos uma lista de serviço aqui, uma lista ministerial. Isso é claro.
O ministério de oração e jejum, ajuda aos estrangeiros, aos necessitados, aos órfãos, aos doentes, serviço de visitação, auxílio às mulheres mais jovens e etc. Porque nem toda viúva estaria apta para levar o nome da igreja nesse ministério. Por isso que ele diz, somente poderá ser incluído naquela lista, nas listas de viúvas aquela que, e aí ele vai dar os critérios. Há registro na história da igreja, não registro bíblico, mas na história da igreja, de ministérios de viúvas fazendo esse tipo de trabalho, visitando órfãos, cuidando dos doentes, recepcionando os estrangeiros, auxiliando as mulheres mais novas para o casamento, para o batismo e outras coisas mais. William Hendrickson diz que na igreja primitiva, viúva deste tipo era chamada de intercessora da igreja, guarda da porta, altar de Deus. Tamanha a importância desse ministério, dessas viúvas maduras, mulheres de verdade. Alguns comentaristas dizem que essas mulheres são aquelas citadas no capítulo 3, verso 11, lá na lista dos diáconos, que diz: do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam irrepreensíveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. E é possível. É muito possível. Difícil é afirmar. Então, elas poderiam ser aqui as auxiliares dos diáconos. Ou as diaconisas. Então, nós teríamos aqui as credenciais para essas mulheres, que podem ser as diaconisas, ou auxiliares dos diáconos, que está lá no verso 11 do capítulo 3. Então, é de grande sabedoria e saúde para qualquer igreja ter mulheres piedosas desse naipe e maduras no ministério de auxílio aos mais diversos assuntos. E, biblicamente, nós temos um exemplo para isso. Atos, capítulo 9, sobre Dorcas. Verso 36 e 39, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. E aí, seguindo, todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Olha o serviço de cuidado. Ela fazia roupas para as viúvas que não tinham ninguém. É esse ministério aqui que Paulo está descrevendo, de serviço. Uma mulher madura, trabalhando pela igreja, para a igreja. Voltando então à carta de Paulo a Timóteo, nós não podemos desprezar que possivelmente essas viúvas de Éfeso também poderiam receber o sustento da igreja. Claro que poderiam. O sustento que nós vimos de 3 a 8. Embora sejam 2 blocos e com 2 assuntos, pode ser que elas fossem sustentadas diariamente, mensalmente, conforme os parâmetros lá de 3 a 8. Porque elas já eram dignas e ainda poderiam se enquadrar também no critério de desamparada. Mas isso seria exclusividade? Não. E aí um exemplo, uma mulher viúva, menos de 60 anos, então fora do critério da lista, desprovida de recursos e verdadeiramente desamparada, ela não seria dispensada pela igreja. Não, você vai embora porque você tem menos de 60 anos. De forma alguma. Ela seria cuidada e sustentada. Então, Paulo já tratou disso nos versos 3 a 8. Então, nos leva a entender que essa lista é uma lista, do verso 9 ao 16, uma lista de serviço. É serviço ministerial, que não está excluída do sustento. Então, as 2 listas, me parece que elas têm alguns pontos de interseção. Então, 3 a 8 é sobre o sustento, sem verificar a idade e outras coisas, apenas se eram desamparadas e dignas, piedosas. E o 9 ao 16, uma lista ministerial. E então, critérios de qualificação. Então, reforça isso quando Paulo dá os critérios para servir a igreja. Porque sustento ele já tratou. Então, ele diz que a mulher deveria ter mais de 60 anos. As mais novas, ele disse para que se casarem, a gente já vai ver. Então, 60 anos não é só uma questão de número, mas de um reconhecimento de maturidade.
Naquele tempo, aos 60 anos, a mulher já tinha criado seus filhos e dificilmente se casaria novamente. Ela estaria à disposição da igreja para o compromisso firmado com a igreja de viver exclusivamente para o ministério. Não é celibato. Paulo não defende essas coisas. Tanto que ele vai mandar as mais novas casar. É só sobre um compromisso. Ainda diz que deveria ser esposa de um só marido, então fidelidade ao marido, não ter sido divorciada. Sua vida matrimonial era importante. A vida matrimonial é importante para a piedade. E demonstrava então isso quando fosse representar a igreja. Deveria ter testemunho de boas obras, criou os filhos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos. Mesmo que não tivesse lavado aqui de forma específica, mas que representasse humildade. Porque lavar os pés dos santos era um serviço de servo da casa, escravo da casa. E é isso que está chamando a atenção. Uma mulher humilde. Lavava os pés dos santos, socorreu os necessitados, foi zelosa sobre todo tipo de boas obras. Então, uma vida exemplar como serva de Cristo. Boa mãe, boa dona de casa. É isso que Paulo está dizendo. Enquanto hoje as mulheres são medidas pelos seus diplomas. Nada contra estudar, claro que não. Mas ser dona de casa virou insulto. Algumas têm vergonha. Você é o quê? Eu sou dona de casa. A mulher crente deveria estar honrada. Eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido. Não tem nenhum problema estudar, tá, irmãos? Não tem nenhum problema ter carreira profissional. A questão é o que vem em primeiro lugar. Se olharmos para a mulher virtuosa de Provérbios 31, que todo mundo gosta, aquela mulher trabalha, vende, contrata, mas o núcleo argumentativo do texto é que ela gerencia a sua casa. Ela é uma boa dona de casa, cuida dos filhos, cuida do marido. Ela é uma mulher honrada. Mas os valores mudaram. E a gente acha que ser boa mãe, boa dona de casa, boa esposa é demérito. Porque o mundo inverteu tudo. E aí, o que a gente faz com o texto? Joga fora? Ou adapta à realidade atual? Não, a gente aprende com o texto. Porque o que Paulo está chamando a atenção é que essas mulheres que deveriam estar na lista para o serviço, à disposição da igreja para ministério, e levar o nome da igreja pelo ministério, são qualificações, têm a idade e têm as boas obras que mostram o cuidado com a família. Não por menos, nossas famílias estão em frangalhos. Porque o núcleo familiar está sendo dissolvido. As mulheres o mundo jogando as mulheres para fora de casa e o mundo tornando os homens frouxos. Nosso núcleo familiar está sendo dissolvido pelo mundo e nós estamos deixando. Porque a gente não volta à Bíblia. Aí a gente vai ler livro de terapia, aí a gente compra livro de psicoterapia, aí a gente compra livro de personalidades e etc, etc, etc. Enquanto a Bíblia tem as respostas. Mas a gente não quer. Então essas mulheres, essas viúvas, com uma vida exemplar, como serva de Cristo, mãe e dona de casa. Algo que a gente vê nessa carta, no capítulo 2, versos 15, quando falou da mulher, por que a mulher não lidera a igreja, por que ela não é pastora e por que ela não prega, qual é o serviço principal da mulher, diz lá na carta, no capítulo 2, verso 15, mas ela será salva tendo filhos. Função principal, primordial de uma mulher, criada segundo Deus. E ainda Paulo dizendo a Tito, olha, Tito capítulo 2, versos 3 ao 5, do mesmo modo, Tito deveria organizar a igreja em Creta, as igrejas, na verdade, em Creta, estava tudo bagunçado. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Para quê? Vai entrar na faculdade?
Nada contra entrar na faculdade. Mas para ir para a carreira da empresa multinacional, nada contra ir lá. Mas para amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Diferente do nosso tempo. Muito diferente do nosso tempo. Essas são as credenciais para essas mulheres que deveriam exercer esse ministério de serviço, de apoio. Nós precisamos valorizar mais nosso núcleo familiar. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ok. Mas eu também quero uma carreira. Tá tudo bem. Deus não proibiu isso, não tem proibições no texto, nem aqui, nem em lugar nenhum da Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina a darmos prioridade à família. Cuidar da família. Se você conseguir fazer isso tudo bem. Se sua família está bem cuidada, está tudo bem. E homens e mulheres. Porque os homens, que são os sustentadores da casa, às vezes o emprego não dá para sustentar. Nós sabemos disso. E aí, às vezes, ela vai arrumar 3, 4 empregos, 5 empregos. E aí começa a extrapolar o que é sustento. Não é mais sobre sustento. É sobre comprar coisas. E a família vai ficando sem ninguém. Sem ninguém. Sem pai, sem mãe. E a gente se espanta porque os filhos estão transtornados, claro. Claro que estarão. Porque não tem referencial de coisa alguma. Nem de ninguém. Então essas viúvas da lista fariam um compromisso de piedade e serviço à igreja, como a gente percebe no verso 12, quando aquelas que contrariaram o compromisso. Então, alguém que fosse representar a igreja na ajuda aos outros, nas orações, nos serviços de boas obras, não poderia ter vida imatura, nem vida imoral. Parece lógico, né? Parece lógico. Pessoas representando a igreja no serviço ministerial de ajuda, não poderia ter vida imoral nem imatura, e a gente coloca às vezes gente imatura para liderar coisas. Verso 11 ao 15, então, conta as mais novas. Agora ele vai falar daquelas que têm menos de 60. As mais novas, Paulo instruiu que deveriam se casar e não serem listadas. E aí, antes que o sindicato das mulheres mais novas grite, que parece, mas como assim? Eu também quero ficar na lista. Parece frieza, parece um coitadismo. Paulo está zelando pela igreja. E a gente já vai ver isso. Só para preparar o coração de vocês, que já lhe diz por quê. Paulo, então, aqui no verso das mais novas, por isso eu quero... Perdão, no verso 11, não inclua listas de viúvas mais novas, porque quando os seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Mas casar não é o objetivo? É. Então, o que Paulo está dizendo é que essas mulheres que se afastaram de Cristo não é abandonar o evangelho ou apostatar, não é sobre isso. Mas de não manter o seu compromisso, de se dedicarem exclusivamente à igreja. Talvez no calor do luto, queriam ser alistadas para o serviço fiel, mas por serem mais novas, seus desejos naturais, o vigor, a energia, começaram a pensar no próximo marido, até porque precisavam de um marido para serem vistas pela sociedade, e essa era a realidade do tempo, elas levariam a querer casar de novo, e está tudo bem. Paulo diz para elas casarem, ele não está condenando isso. Ele está condenando elas abrirem mão ou quebrarem um compromisso feito com a igreja de exclusividade. É sobre isso. Então, abandonar o primeiro compromisso formado com Cristo e com a igreja, de prestar serviços ministeriais com exclusividade, então aí sim elas seriam culpadas de quebrarem este pacto, de se dedicar exclusivamente ao serviço, a esse ministério. Além disso, e ele começa a discorrer mais 2 motivos, pelas características do ministério, que incluía visitação, né? Outras viúvas, doentes, estrangeiros e etc., elas ficariam ociosas, ainda mais se fossem sustentadas pela igreja. E
poderia acontecer de estarem sujeitas à fofoca, se metendo na vida alheia. Fofoca não é novo. Vem de longo tempo. Como disse Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versos 6 e 7, essas mulheres eram presas fáceis dos falsos mestres. Mulheres imaturas, sobrecarregadas de desejos sem piedade, que Paulo diz lá na segunda carta. Então, Paulo não está dizendo que toda viúva abaixo de 60 anos é frívola, imatura e irresponsável. Não é isso. Parece, mas não é isso. Porque a sequência do texto mostra. Ele está dizendo essas coisas porque isso já aconteceu na igreja. Então era para Timóteo se prevenir. Isso fica claro no verso 15, quando ele diz: algumas já se desviaram seguindo Satanás, algo que já tinha acontecido. Então, Timóteo, não arrole menos de 60 anos, mande elas se casar. Arrole só aliste só as que têm mais de 60. Porque provavelmente essas não vão casar mais, dada a idade e o contexto da época. Por isso ele diz que as mais novas, porque já tinha acontecido desviado da fé, ele então, provavelmente ouvindo falsos mestres, que era o grande problema de Éfeso, fica claro que é zelo de Paulo com a igreja e com o ministério. Por isso, então, no verso 14, ele diz para que as mais novas não fossem alistadas, mas que casassem, criassem filhos, fossem boas donas de casa, e assim não dariam motivos para que a igreja fosse caluniada pelo adversário. Porque os faladores iam dizer o quê? Ah lá, tá vendo? Fez compromisso ministerial e abandonou. Olha aquela lá que apostatou. Olha aquela outra lá, já pensando no próximo marido. É sobre isso. Zelo com a igreja. Para que o mundo não falasse e os falsos mestres não falassem. Os línguas soltas que tinham lá. Afinal, essas mulheres ainda tinham energia e vigor para uma nova família. Então, estariam ocupadas zelando pelo bem precioso, que é a família, a modo de honrar a Deus. E o adversário aqui não é o diabo, tá? Nesse verso 14, final do 14. Aqui não é. No 15 é, e está muito claro, Satanás. Porque esses adversários, ou o adversário, eles estavam ávidos por um problema na igreja, para apontar. Ávidos por um tumulto na igreja. Ávidos por um pecado que alguém viu. Uma faísca para poder botar fogo na igreja e acabar com a harmonia da igreja. É assim até hoje. Tem gente que espera, ó, isso vai, estou doido que aconteça. Está vendo? Eu te disse. Tem gente que torce para ter problema na igreja. Enquanto deveriam ser pacificadores, solucionadores de problemas. Então eu reforço e repito, o que Paulo está fazendo, ele está zelando pela saúde, pela santidade, pelo testemunho da igreja, ensinando Timóteo sobre os critérios práticos e de bom senso, a fim de listar as viúvas no serviço de ajuda aos necessitados. E ao mesmo tempo preservando o nome da igreja, prevenindo problemas. Tem algo mais prático do que isso? Paulo dá uma lista de coisas práticas para prevenir problema, preservar a imagem da igreja, o testemunho da igreja e ainda ajudar os necessitados. Olha que fantástico. E a gente troca tudo. Então, o verso 16, Paulo volta ao assunto dos primeiros versos, focando no trabalho da mulher crente. Perceberam que o grande assunto aqui é a mulher? E alguns desavisados, incautos, diz que Paulo não ia muito bem com a cara das mulheres, não. Enquanto ele exalta, mostra serviço, mostra dignidade, mulheres piedosas, e diz para cuidar delas, e outras que não eram piedosas, eram imorais, não dá ideia, não. Sobre isso. Verso 16, então, ele fala sobre essa mulher crente. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Não só as idosas de mais de 60 anos teriam serviço. Parece aqui que ele está chamando outras mulheres. Ele não está repetindo o verso 3. Ele está falando mulher crente, ele está falando especificamente de mulher crente.
Não se sabe definitivamente porque Paulo falou assim. Talvez porque a mulher que teria o cuidado mais estrito com uma viúva. Pode ser. Mas também pode ser, e me parece melhor, considerando o contexto da cultura romana, do Império Romano da época, uma mulher crente com condições econômicas, e tinha, poderia cuidar das viúvas além da sua família nuclear. Então, ampliando o seu conceito familiar para parentes próximos, viúvas próximas que precisassem dos cuidados. Porque existia essa prática no Império Romano, o patronato. As mulheres financiavam, às vezes até a igreja. Ou financiava a igreja, mulheres abastadas financiavam a igreja para que a igreja então ajudasse as pessoas. O ministério de Jesus, a gente vê isso em Lucas, o ministério de Jesus foi financiado por mulheres ricas. Lucas diz isso, traz esse detalhe, e ele diz o nome das mulheres lá. Então, as mulheres crentes com condições econômicas poderiam ajudar essas viúvas. E então, a igreja ficaria livre da ajuda para essas, e poderia focar em outras. Parece um entendimento mais adequado. Ampliar o conceito familiar para que as mulheres abastadas cuidassem das necessitadas. De todo modo, o reforço está posto. A família cuida dos seus e a igreja cuida dos desamparados, a fim de não sobrecarregar a igreja do Senhor. Algumas aplicações, 3, na verdade. E antes, no final eu falo. Primeiro deles, na verdade, é reforçar o que já foi dito. Cada família deve cuidar dos seus necessitados. Claramente a gente vê que a família tem o dever de cuidar dos seus necessitados. É um dever. Não é volver-se. Tem que cuidar. Sejam órfãos, viúvas ou outros. Os filhos devem retribuir o bem que receberam dos seus pais e avós. É uma vergonha ao evangelho filhos que abandonam ou desprezam seus pais, quando estes precisam de cuidados e precisam de sustento. Uma vergonha ao evangelho. Eu estou falando de famílias crentes ou pretensamente crentes. É aceitável como adoração diante de Deus e ao mesmo tempo digno diante da sociedade o cuidado que os filhos e netos crentes devem ter com seus idosos necessitados. Famílias crentes que zelam pela sã doutrina, cuidam dos seus com amor e devoção ao Senhor. Isso é aceitável diante de Deus. Segunda coisa, a igreja tem a obrigação de cuidar daqueles que não têm ninguém. Do que não tem ninguém. A igreja não tem condições e nem obrigação de cuidar de todos, de todas as viúvas, de todos os órfãos, de todos os necessitados da cidade. Não tem. E nem vai conseguir. Nem adianta tentar. Porque não vai dar certo. Mas tem o dever de cuidar dos seus, com critério, conhecendo a vida desses, das suas necessidades reais, com critérios de bom senso, como nós temos no texto. Realistas, que demonstrem a piedade cristã. É claro que o tempo mudou. Mudou em muitas coisas. Existem viúvas hoje que podem se sustentar adequadamente, e graças a Deus por isso. Existem órfãos que têm trabalho e sustento adequado, e graças a Deus por isso. Mas há ainda alguns que necessitam de sustento, pois não tem ninguém por eles. Esses a igreja precisa sustentar. A igreja, então, deve prover o cuidado regular necessário, se tiver casos assim. O texto não está negando a ajuda pontual a algum necessitado. Sabe que você precisa de um remédio específico? Naquele tempo só. Não, só preciso hoje porque esse mês ficou. Não é isso que o texto está tratando. O texto está tratando do cuidado regular. Essas viúvas não tinham sustento. Não era só comida para hoje. Era comida para hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem e a vida inteira. É sobre isso que Paulo está instruindo a Timóteo diante da realidade daquele tempo, naquela cidade. Aliás, o tempo era assim. Não só em Éfeso. Aquele tempo é assim, a sociedade era assim. Hoje muitas coisas mudaram. Mas continua a obrigação da igreja sustentar os seus se for necessário e até a ajuda pontual. É a obrigação nossa como igreja. Mas o texto não trata do pontual, tá? Ele está tratando do sustento regular, daquele
contínuo. Então o texto não nega ajuda de algum necessitado, mas a obrigação do sustento regular é para os da família da fé, se não tiver ninguém. E aqueles que realmente necessitam, conforme diz Paulo aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Há uma prioridade: a igreja cuidar dos seus. E para que a igreja não seja sobrecarregada, cada família deve cuidar dos seus e a igreja realmente dos desamparados. Então, uma igreja que zela pela sã doutrina, uma igreja que quer andar conforme as Escrituras, deve promover um relacionamento harmonioso com a família de fé, versos 1 e 2. E esse cuidado se estende efetivamente aos desamparados, caso haja na igreja. Ah, mas não tem nenhum desamparado, glórias ao Senhor, então. Glórias ao Senhor, mas devemos ficar atentos. Se houver necessidade, a igreja tem a obrigação de cuidar. E terceiro, os que servem em nome da igreja devem ter vida madura e piedosa, porque representam o nome da igreja. O nome deve ser digno, boa reputação, vida cristã, para serem alistados para o ministério. Não foi assim com os presbíteros? Não foi assim com os diáconos, para terem credenciais? E aqui com estas mulheres, essas viúvas mais idosas, provavelmente as auxiliares dos diáconos ou diaconisas. Então, liderar em nome da igreja há de ter maturidade. Um pouco de maturidade. Mas eu não sou perfeito, ninguém, só Cristo. Mas maturidade no evangelho, na sã doutrina, deve ter. Porque o líder vai representar a igreja, independente aqui do ministério específico que vai atuar. E eu já tinha falado isso em outros momentos. E essa carta afirma isso. Essas mulheres foram escolhidas com critérios de bom senso e de maturidade para servir em nome da igreja. Então, líderes que servem a igreja em nome dela, representam a igreja, precisam ter maturidade. Senão a gente bagunça tudo. E aí, terminando. Perceberam como a gente faz tudo diferente? Porque quando a gente vai ajudar, a gente não ajuda segundo a Bíblia, a gente ajuda segundo o nosso conceito ou segundo a sociedade diz que é. Ou com o coitadismo que nós vivemos hoje em dia. Coitado. Coitado, ele só tem 2 empregos. Coitado. Enquanto a Bíblia diz pra gente como a gente faz. Alguns acham que a igreja tem a obrigação de cuidar da cidade inteira. Não vai. Não vai. Não vai conseguir. Ou então vai distribuir um monte de comida sem saber quem precisa. Vai lá na rua com um monte de quentinha, não sabe quem precisa, quem não precisa, quem está com fome, quem não tem. Vai lá e distribui, toma aí. Sem critério. Sem arrolar as pessoas para saber se precisa, se avalia. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós fazemos tudo diferente. Bem diferente, porque a gente segue um padrão diferente, quando deveríamos seguir os padrões bíblicos. A gente individualmente pode ajudar pessoas? Claro que podemos. Ou é só para aliviar nossa consciência? Essa é uma boa pergunta. Quando ajudamos alguém ou montamos alguma coisa, nós realmente vamos para ajudar ou para aliviar nossa consciência de que ajudamos? Essa é uma boa pergunta, que todos nós deveríamos fazer. O que estamos fazendo é para beneficiar alguém ou para aliviar meu peso de culpa, entre aspas, de não ter feito nunca? Essa é uma pergunta que a gente deve pensar. O que eu estou fazendo glorifica a Deus ou está glorificando a mim mesmo que estou entregando alguma coisa? O Sermão do Monte diz que quando você der uma esmola com uma mão, a outra não deve saber. A gente entrega, tira foto e bota no Instagram. Que doou. Que levou comida para alguém. A gente precisa pensar sobre essas coisas. Nosso padrão de ajuda, e nós temos obrigação para ajudar, o texto é muito claro, em especial os nossos, deve seguir os padrões bíblicos, e não o padrão do mundo. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém?
Senhor Deus, obrigado pela leitura e meditação da Tua palavra. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Perdão porque às vezes a gente faz coisas com boas intenções, mas contrário àquilo que o Senhor já ensinou. Que nossa vida em todos os assuntos, na sã doutrina, na defesa do Evangelho, na exposição dos falsos mestres, nos nossos relacionamentos interpessoais, inclusive na ajuda uns aos outros, seja conforme a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a isso. Que o Senhor abençoe a Tua igreja e dirija-nos conforme a Tua vontade, pela direção do Espírito. Em nome de Cristo que oramos. Amém.